Gente, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Quem sentir de ligar a câmera melhor, porque daí a gente fica se olhando, né, mais próximo, olho no olho. É muito bom, né? A gente sai daí da distância, né, da tela, parece, né? Que esse momento é um momento muito precioso, né, de mesa redonda. Ontem à noite foi incrível. Bom, eu falei assim para a equipe nos bastidores, eu falei assim, gente, foi uma aula, que era de você pegar e anotar tudo sem parar, porque a aula foi uma aula, assim, que os nossos palestrantes deram, né? Então, hoje, a gente quer seguir, né, com esse mesmo propósito de realmente se tornar uma discussão, uma reflexão, né, entre os palestrantes com os congressistas, de ser essa troca mútua, né? Então, por favor, quem, né, é congressista, sinta-se à vontade ou para abrir seu microfone ou para escrever no chat se você tem uma pergunta, alguma dúvida em relação a alguma das palestras que você assistiu hoje, algo que você gostaria de saber sobre, né, além do que foi falado na palestra, algum comentário, contribuição, feedback, tudo, né, é permitido nesse momento, porque realmente a gente quer fazer essa troca mais próxima, né? Então, quero dar boas-vindas aos nossos palestrantes. Ainda o Edson não está, né? Se não ia falar os palestrantes, mas ele não está. Então, a Flávia, pelo segundo dia, né, aqui com a gente. Deixa eu falar o que a Flávia falou hoje. Deixa eu abrir aqui. Hoje eu falei o mesmo tema que você. Isso aí, muito parecidos. A gente eu queria assistir a sua, e aí eu estava apresentando. Eu também queria assistir a sua, mas tudo bem, ainda bem que está gravado, né? Exatamente. Então, hoje os temas, eles se entrelaçaram bastante, conversaram bastante. Então, a Flávia, ela trouxe o espaço psicopedagógico holístico, um caminho possível e transformador, tá, gente? Para vocês irem resgatando aí na memória de vocês, tá? A Mara não está aqui, né? Não. O Edson não chegou ainda. A Melina trouxe, então, um olhar para as emoções. Eu conheço minhas emoções. Então, ela trouxe uma palestra e oficina junto. Eu trouxe, então, o tema da psicopedagogia holística, como unir os fundamentos da psicopedagogia com a terapia holística na prática. A Rose trouxe a visão holística nos espaços pedagógicos e psicopedagógicos. Então, os temas, né, eles casaram muito bem, né? Hoje, assim, ficou realmente, assim, um entrelaçado com o outro, né? Então, pessoal, se você já tem alguma contribuição, alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem estar escrevendo ou abrindo áudio, certo? Quem abriu o áudio já tem a sua voz e vez de fala, tá? Vamos nos comunicando. Vão pensando aí, tá? O que vocês gostariam de perguntar, de saber mais, de tirar alguma dúvida? É bem importante esse momento, né? Porque a gente sabe que no momento da palestra, da oficina, é mais corrido, né? Porque a gente tem que entregar ali algum conteúdo para vocês estarem recebendo. Então, às vezes, a gente acaba passando por algum detalhe que para vocês é importante e a gente teve que passar rapidinho. Eu vou fazer uma pergunta para a Flávia, na verdade, sendo porta-voz de uma pessoa que estava na palestra e não vai poder estar aqui. Ela mandou no privado. Quando vai abrir a nova turma do Psicoempreendedoras? Porque se aconteceu tudo isso comigo, Jana e Rose, a pessoa já quer estar lá. Essa foi a pergunta, viu? Ai, que legal! Ai, que demais, gente. A próxima turma vai abrir agora no finalzinho de novembro. Então, a gente tem mais um mês e pouquinho aí pela frente. A gente fez uma pausa, né? A nossa última turma demorou, acho que uns 3 meses, né? Quase 4. Foi uma turma bem... A gente estendeu bastante o tempo por todas essas transformações que dispensa comentários, né? Foi um desabrochar de todas da turma. E aí... me dediquei super para o meu espaço psicopedagógico, o espaço Educare, né, do qual eu falei hoje na palestra. Então, tivemos bastante crescimento ali de colaboradoras, de casos, e aí eu me dediquei
mais para o negócio presencial. Então, agora, no finalzinho de novembro, eu vou conseguir retomar toda essa atividade aqui no digital. Então, para quem quiser e tiver interesse, inclusive temos mais alunas aqui, psicoempreendedoras, a Célia também é aluna, depois tem mais algumas pessoas, tem gente aqui que tem o número, eu não sei se é aluna também, não estou reconhecendo a carinha, mas se tiver mais alguém aí, dá um oi para a gente se abraçar virtualmente, porque cada turma é muito transformadora, assim, gente. Então, assim, para quem está querendo empreender, é da área da educação, ou já é psicopedagoga, mas quer crescer, né? E, enfim, para vários momentos aí da vida, né? O Psicoempreendedoras é o que faz você se autoconhecer e ter esse processo de despertar, de resgatar mesmo o seu potencial para empreender de uma forma leve e fluida, que você faça com o coração, porque quando a gente pensa em empreender, a gente pensa em muitas coisas, né? A primeira coisa que a gente pensa é na parte burocrática, das coisas que a gente não sabe muito fazer, é tabela para cá, é marketing para lá, então assim, é um monte de coisa que a gente acaba acumulando aqui no mental, e o que acontece? A gente não sai do lugar. E o Psicoempreendedoras veio com esse objetivo, né, de fazer você sair de onde você está, do ponto inicial, ponto A, ir para o ponto B, e eu acompanho todas as pessoas, né, as alunas, nesse intervalo de 2 meses, que é o tempo do curso, porque é um curso com mentoria, tá? Então, é um curso que dá muito resultado. Dispensa comentários, né? O congresso surgiu lá no curso, e olha aqui onde estamos hoje. Então, assim, Exatamente. desperta talentos mesmo. Eu queria falar assim para Lucimara, que ela estava na Bahia, Lucimara agora está em Pernambuco, mas ela estava na Bahia, quando, tu lembra disso, Lucimara? Confirma aqui, quando eu estava para entrar no curso de essa pessoa aí, ó, essa pessoa que eu te falava. Eu digo, vamos, Lucimara, tu é psicopedagoga, eu nem sou. Tipo assim, ó, eu fui professora dela na universidade de pedagogia, né? Mas ela avançou na psicopedagogia, abriu consultório, atendia clientes, teve filhos gêmeos, a coisa mais linda, uma trajetória. E eu disse, vamos junto. Ela disse assim, ai, Roselma, não sei se é o momento, não sei, estou com outras coisas. Está tudo bem, está tudo certo. Hoje eu sei que está tudo certo mesmo, que tudo tem seu tempo. E a sua turma vai ser a melhor turma, como foi para mim, Janaína e Rose, né, estar lá no momento certo. Então, é essa pessoa aqui que eu te falava naquele tempo. Só venha, Olha, Lucimara. A Mara chegando, mais uma palestrante. Oi, Mara, seja bem-vinda. A Mara, para quem participou, ela foi a primeira palestrante do dia e ela trouxe o tema muito necessário, né, gente? Ainda mais para o dia de hoje, o bem-estar do professor para uma melhor educação. Eu não assisti porque estava acompanhando o Edson, né? Mas me contaram que foi um sucesso, né? Que foi realmente assim para abrir com chave de ouro esse dia, né? E aí voltamos então agora para cá. E no chat a Lucimara perguntou: Lucimara, você perguntou para quem? Você já passou por falência financeira ou crise e como superou? Para qual das palestrantes? Ou todas, ou enfim. Abre aí o microfone. Coloca a voz no mundo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu perguntei para a Flávia Marim, porque pense numa professora falada. Eu acho que eu já conheço ela de tanto que Roselma já falou dela, né? Estou até curiosa para fazer alguma mentoria, algum estudo junto com ela. E fiquei curiosa para saber, assim, se ela já passou por alguma crise, né, financeira ou de foco, assim, na profissão, dentro da psicopedagogia, né, nessa autodescoberta, e como ela enfrentou isso, né? Se sim, né? Se não, tudo bem. Olha, obrigada primeiro, né? Me senti agora lisonjeada, ainda mais esse dia do professor, gente. Não, sério, tá sendo presente. Assim, presente atrás de presente nesse congresso. Então, o que acontece, né? Falência mesmo? Não.
né? Porque até eu incentivo muito, inclusive no curso, para a gente empreender com o que a gente tem em mãos, a gente não sair metendo louco, né? Por quê? Porque depois, para você recuperar, é um processo. Então, assim, empreenda com o que você tem em mãos. E a gente tem muito. A gente só não tem consciência disso. Só da gente ter a internet, a gente vai longe com a internet e divulgando muita coisa gratuitamente, inclusive. E crises várias, né? Tive crises lá no começo da psicopedagogia, que eu não queria mais ser psicopedagoga. Hoje eu falei um pouquinho disso na palestra. Tive crises na profissão professora. Ixi, e foram muitas descobertas aí, mas crises financeiras, principalmente na pandemia, porque coincidiu, né, a época que eu saí da escola, do emprego público, para ficar só com o meu empreendedorismo. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, fiquei sem consultório, né, porque todo mundo em isolamento, e eu tinha muita vergonha de falar aqui na internet. Eu não era essa pessoa que fala agora assim, desenrolada, eu era super tímida, não conseguia nem me ver aqui no vídeo. Só que era questão de ou eu fazia, porque eu tinha que pagar as contas como todo mundo tem que pagar. E aí eu me joguei, porque eu já tinha curso de marketing digital, eu já tinha um monte de formação para isso, mas eu não tinha coragem. E aí eu me joguei. Primeiro comecei ajudando as amigas também, me reuni umas amigas online e a gente foi crescendo juntas. E aí eu consegui sair dessa crise financeira e, na real, foi a melhor coisa que aconteceu, porque senão eu nem estaria aqui hoje nesse congresso. Então, as crises acontecem, sim, viu? Mas, financeiras, inclusive. Mas a gente, hoje as coisas estão muito fáceis graças a essa conexão aqui digital e a gente tem muita facilidade de prosperar, mesmo começando com pouco, tá? Perfeito, perfeito, Flávia. E é importante a gente entender também, né, que a crise financeira, muitas vezes, ela vem para a gente olhar para algo que a gente precisa melhorar nesse caminhar, né, do empreendedorismo. Então, é importante a gente reconhecer aonde está a falha, né, para conseguir corrigir rápido e conseguir dar a volta. Seja bem-vindo, Edson. O Edson também, hoje ele abriu o nosso dia, junto com a Mara Mendonça, né? Ele estava na outra sala, acompanhei. Foi incrível também a palestra do Edson. A gente cantou, a gente agradeceu, a gente fez tudo, assim, foi muito, muito, muito bom. E ele trouxe o tema Em Paz, criança que medita, desperta, fica. Vocês imaginem minha voz belíssima cantando. Tá gravado ainda, né? Meu Deus do céu. Gente do céu, se isso vira meme. Então, seja muito bem-vindo, Edson. Gente, então, assim, eu quero deixar a palavra bem livre, tá? Para os inscritos instigarem, né, aos palestrantes a trazer algo que realmente tocou vocês e vocês querem que o palestrante aprofunde agora. Então, esse momento de vocês, né, de tete a tete, é como se fosse uma mentoria aqui, né? A gente está muito próximo, então, para vocês trazerem, né, as suas inquietações, as suas contribuições. E aí eu quero fazer também uma inquietação para os palestrantes aqui que trabalham com o empreendedorismo, né? Que agora eu achei muito interessante essa pergunta da Lucimara e eu queria questionar vocês, né, para sentir no coração de responder. Qual foi a maior dificuldade que vocês já passaram? Por quê? Porque a gente acha que empreender é lindo, né? Ai, gente, vou empreender, me libertei, então agora tá tudo certo. Só que não é assim, né? Porque você tem que fazer o teu dinheiro, é você que tem que fazer tudo, né? Ou você empreende, ou você não recebe. E aí? Faz como? Né? E como fazer para não desistir no meio do caminho? Né? E não voltar para onde você estava antes, nesse lugar que você estava, que você disse que não queria mais voltar. Então, realmente, empreender é um desafio, mas a gente está aqui para motivar, né? Para motivar cada um a buscar o seu lugar, seja no empreendedorismo ou não, tá tudo certo, né? Mas de vocês, palestrantes, né, que empreendem, qual é a visão de vocês? Qual foi o maior desafio e lição que vocês querem trazer aqui para os congressistas? Podem falar quem quiser primeiro. Posso abrir aqui, então?
Muito bem! Estávamos antes, eu e a Flávia ali trocando umas figurinhas também, relembrando velhos tempos, né, Janaína e Roselma? As gurias acompanharam um pouco e na fala de amanhã eu vou relatar um pouquinho sobre qual é o meu lugar de fala neste momento, né? Hoje a proposta não era essa, mas amanhã sim será, quando a gente for falar de compaixão e autocompaixão. Mas, enfim, quando nós nos encontramos lá no Psico Empreendedoras, eu estava passando por uma questão de saúde muito grave. E a partir dessa questão de saúde, né, que amanhã eu conto mais detalhes, eu decidi a minha exoneração de 20 horas da prefeitura onde eu trabalho e permaneci as outras 20 horas, né? E essa virada, porque antes o que acontecia? O meu espaço psicopedagógico era a minha renda extra, e nós falávamos muito sobre isso também. Então, no momento que eu me exonerei, cadê a Lucimar aqui? Achei. No momento que eu me exonerei, eu precisei, então, compreender o que era empreender. Perfeito, Rose, essa tua colocação. Eu vou falar no final, né? Quem mais gostaria de falar dos palestrantes sobre isso? Sobre as dificuldades que enfrentou no meio do caminho sobre empreender. Nós já vamos falar voltado para os professores, tá? Vamos falar de tudo. Pode falar, Mara. É uma dificuldade, sim, como muito bem a Rose falou. Eu estou em transição de carreira, sou professora, sou palestrante, sou mentora, sou terapeuta, Ágata. Então, eu não pedi exoneração, porque, apesar de eu ter vindo da área administrativa e ter entrado na educação quando vim para Cabo Frio, desde 99, comecei a minha segunda faculdade aqui e acabei sendo professora aqui do Estado, né? De 2010 para cá. Então, eu tenho pouco tempo na educação, propriamente dita. Então, para pedir uma exoneração, eu não gostaria no momento, porque eu vou fazer 60 anos agora, daqui a 2 anos, então, aparentemente, eu posso me aposentar, mesmo que seja com um valorzinho baixo, que já vai dar para ajudar. Mas vamos ao empreendedorismo. O que acontece? É difícil, sim, principalmente quando você não é conhecida na sua nova profissão, né? Como eu, por exemplo. Eu comecei a ser terapeuta em 2017 e comecei a fazer anúncios, né? Vamos assim colocar, né? Não é anúncio, mas comecei a entrar aí pela área tecnológica, que eu gosto muito, e pelo Instagram, na época Facebook, né? E fui até hoje, né? E é difícil, sim, porque eu ainda não ganho muito com isso, não tenho condições ainda de ser a minha prima renda, né? A minha primeira renda, a renda principal. Então, é bem difícil para mim. Hoje eu tenho minha casa própria, não por conta de trabalho, desse trabalho de educação, nem do trabalho de terapia, já por outros trabalhos. Mas o que eu mais vejo, assim, para mim, é justamente isso, porque eu não sou conhecida no presencial, vamos assim dizer, né? Então, eu não tenho boca a boca, que eu acho muito importante. Então, eu estou começando, agora de um aninho para cá, que começando as pessoas, eu quando me apresento, já não me apresento mais como professora, me apresento como terapeuta. Então, as pessoas estão começando a me conhecer, já estão começando já a perguntar, e aí, como é que é? O que você faz? Vamos lá, vamos então fazer uma sessão, e aí está começando. Então, eu acho que, para mim, o meu maior desafio é esse, porque eu só estou só nas mídias, e as mídias te dão, sim, seguidores, mas clientes é muito mais difícil. Para mim, é esse meu ponto mais desafiador, hoje. Perfeito. Vocês observam, gente, que cada um está num lugar. E não existe certo em estar nesse ou naquele lugar, né? Mas o que vale é aonde você se sente bem em estar, né? Então, estando só no empreendedorismo, estando no empreendedorismo na sala de aula, estando em 2 lugares diferentes, não é sobre certo ou errado, qual caminho você tem que trilhar para ter sucesso. O caminho é seu, né? O propósito é seu, mas você tem que se sentir bem neste caminhar.
Isso é educação holística, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? E aí eu vou aproveitar, né, e falar da mentoria que eu vou lançar, né, na semana que vem, sobre empreender holisticamente, né? Por quê? Justamente por perceber todos esses desafios que vocês enfrentaram, que vocês enfrentam, que eu enfrentei, né? Então, por que não expandir isso, né, para outras pessoas que querem também, né, entender qual é o seu lugar, como empreender com propósito. Então, é muito importante, né, para a gente ter essa clareza para realmente entender, né, qual é o meu lugar. E para isso, por que não nos ajudarmos, né, a caminhar com mais leveza, né? Porque tem que ser tão difícil, essa caminhada tem que ser sozinho, não precisa, né? Então, acho que a gente tem recursos e eu quero muito colocar esses recursos, né, para andar, as palavras para andar, expandir isso, né? Então, convido vocês na semana que vem, já no dia 19, dia 20, na quarta e na quinta-feira, às 19 horas, live de lançamento. Inclusive, no dia 19 tem uma convidada muito especial que eu acho que vocês nunca ouviram falar, vocês não conhecem ela, que é a Flávia Marim. Porque quando a gente cresce, a gente tem que honrar os nossos mestres, né? Quando a gente quer expandir, quando uma pessoa expande, todo mundo expande junto. Então, obviamente, nessa live de lançamento, eu tinha que convidar a Flávia, que fez parte da minha trajetória, né? Saindo do ramo empresarial para ir definitivamente para o empreendedorismo, né? Então, meu Deus, teve muita parcela nisso. Não sei se vocês lembram daquela aula que eu chorei. Eu disse que eu estava bem cansada e que eu percebi que onde eu estava não era mais meu lugar também. E eu não sabia como fazer para sair. Teve uma aula que eu falei sobre isso. Eu falei, meu Deus, hoje eu me dei por conta que não é mais o meu lugar, que eu não quero mais. E eu saí, gente. Eu saí, né? Então, hoje eu empreendo 100%. Fácil? Não, não é. É um desafio por dia, né? Porque a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Mas estamos aqui para isso, né? Para a gente ser feliz no nosso trabalho e ser feliz com leveza, com propósito. Esse é o objetivo do congresso, né? E aí eu quero perguntar para os nossos professores, palestrantes, a Melina, o Edson. Gente, vocês trouxeram a experiência na verdade, vocês trouxeram a palestra de vocês através do exemplo de que vocês mesmos são, como profissionais. Isso, nós que estamos assistindo a palestra, a gente sente quando é verdadeiro, quando vem do coração, né? Então, o Edson trouxe isso brilhantemente, a Melina, inclusive a Mara também, porque ela trouxe também esse olhar para o professor hoje específico, né? Enfim, quem sentiu de falar? Eu gostaria que vocês falassem, pessoal, ó, eu vou falando aqui, se ninguém me parar, tá? Então, ó, inscritos, se vocês querem saber alguma coisa específica, aí manda no chat, tá? Que daí a gente pergunta para eles, ou abram o microfone também, bem tranquilo, tá? Eu gostaria que vocês falassem, hoje é dia do professor, né? Da importância de entender qual é o seu lugar para conseguir encantar o aluno. Porque vocês trouxeram encantamento. Então, um professor que está ali, mas não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, né? Que dica, nem sei se é dica a palavra, mas o que vocês diriam para essa pessoa para ajudar ela nesse processo? No sentido do que eu preciso entender em mim para conseguir, né, passar adiante, porque ser professor é isso, né? Todo dia você é inspiração, você é exemplo dessas crianças, dos jovens, enfim, da faixa etária que você trabalha. Então, sintam-se à vontade para contribuir. Eu posso começar, mas eu tô doida para ouvir os nossos companheiros palestrantes, porque realmente foram excelentes as palestras. O encantamento, hoje eu falei um pouquinho disso no meu atendimento psicopedagógico, né? De como a gente devolveu o encantamento do aprender para as crianças e para os adolescentes. E aí, o que eu falei foi o seguinte: a gente tem que se colocar no lugar, na minha opinião, tá? Na minha perspectiva, mas sei que os nossos colegas vão contribuir muito mais também com isso.
Eu acho que é a nossa postura de humildade. Primeira coisa, sabe por quê? Porque na ânsia, às vezes, que a gente tem do ensinar, do que tem que trabalhar com aquele sujeito, porque tem uma queixa, então, principalmente no consultório psicopedagógico, o professor também é assim, né? Tem que dar conta do conteúdo, você tem meta para bater, porque no final do ano tem conselho de classe, como é que você vai se apresentar? Porque metade da turma... Então, assim, é uma pressão muito grande. Então, é difícil a gente se colocar, às vezes, no lugar de ouvinte e ouvir ter uma escuta atenta mesmo na questão do que a criança ou adolescente precisa. E a gente partir daquilo primeiro, e não do que a gente acha que ele precisa, né? Hoje eu falei muito da construção do vínculo. Eu acho que o encantamento é parte do vínculo. E em qualquer, tanto na psicopedagogia quanto na própria sala de aula, o vínculo que se estabelece, ele é o primeiro contato para o encantamento, porque é onde a gente se abre, onde a gente se mostra vulnerável, a nossa postura está aberta para receber, e aí o fluxo acontece, né? Agora, quando de repente a gente está numa postura de quem já sabe, é uma postura muito, né, até arrogante, sem querer, inconsciente. Então, é esse lugar de escuta, de percepção, de estar atento aos mínimos detalhes, né? No que está nas entrelinhas, eu acho que é daí que parte o encantamento. Mas eu quero ouvir os outros colaboradores, os outros palestrantes também, que eu sei que eles vão falar coisas maravilhosas. E vamos lá, Mara, a Melina, o Edson. Já levantei minha mãozinha aqui para falar. Bom, é justamente isso que você falou, né, Flávia? Mas foi exatamente isso que eu trouxe na nossa palestra de hoje, falando sobre o bem-estar dos professores, porque isso não é só para os professores, tá? Eu até deixei claro na palestra que isso não é só para os professores, é para o mundo, gente, entendeu? Que é o quê? É o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você se autoconhece, você consegue ter empatia com o outro. E o que é ter empatia, né? Você saber como o outro pode reagir, você poder ouvir, como você falou, você poder ter essa interação com o seu... Eu, por exemplo, trabalho com jovens de 15 a 17, às vezes escorrega até uns 20, né? Porque no ensino público, às vezes de manhã tem algumas pessoas mais velhas, mesmo assim, não é no NEJA. E a gente tem, eu pelo menos tenho uma conexão muito grande com eles. Mas por quê? Porque eu venho trabalhando isso em mim. E isso, quando você trabalha no autoconhecimento, que você sabe os seus limites, você sabe até onde você pode ir, sabe dizer não na hora certa, sabe dizer sim na hora certa, você consegue ver o outro como um indivíduo que é diferente de você, com todas as suas qualidades e defeitos. Né? Nós trabalhamos, Roselma é terapeuta Ágata também, nós trabalhamos com um instrumento que se chama Semente da Vida, na qual me fez ver, me fez perceber, tá? O mundo de outra maneira. Então, as pessoas precisam, sim, desse tempo para poder se autocuidar, para se priorizar, para fazer um tratamento terapêutico holístico, né? Porque não é só um terapêutico, não é só terapêutico, e sim holístico, para que ela possa passar isso. Como é que você vai entender um aluno que está com um problema se você não está nem vendo um palmo assim na sua frente? Você só está dando conteúdo, né? Então, a gente tem que ter realmente esse olhar aí para nós, para depois podermos passar para os outros. Essa é a minha fala. Melina, passo para você. Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Melhor agora! Está sendo ótimo acompanhar vocês aqui, a Flávia, a Mara, que estavam colocando. E estou relembrando que de manhã também a gente falou bastante sobre essa questão, né? Então, quando eu trouxe, né, essa fala sobre as emoções, foi também pensando no professor, né? De como a gente precisa ter esse olhar não só para as emoções dos nossos alunos, mas de como esse professor também
está lidando com as emoções dele, como ele está olhando para as emoções dele. E na importância que é realmente a gente ter na escola esse espaço para o professor, né? De que ele é um ser também de ser olhado como um ser integral, como um ser holístico, que está lá na escola também vivenciando muitas questões particulares dele, né? Eu acho que a educação ela vem caminhando nesse sentido de ter realmente esse olhar um pouco voltado mais para o humano dos funcionários, né? E não só do professor, mas de todos os funcionários que estão envolvidos na escola. Mas a gente ainda precisa melhorar bastante, porque infelizmente a gente ainda tem locais em que a gente não tem esse olhar, né? E se a gente falar de emoção, a gente tem que, com certeza, né? Esse professor só vai conseguir trabalhar e trazer isso, esse entendimento para o aluno, se ele tiver esse próprio entendimento dentro dele mesmo, né? Se ele não sabe lidar com uma situação de ansiedade, de medo e de luto dentro dele, ele não vai conseguir trabalhar isso nos alunos, ou ele trabalha muito na superficialidade, e aí a criança também percebe, e aí ela não tem aquele envolvimento que ela poderia ter e ter aquele olhar realmente para desenvolver aquela emoção e ter compreensão dela, né? Então, realmente, acho que é super importante que nós que estamos envolvidos na educação, para quem ainda está em sala de aula ou em qualquer outro cargo, né, seja no cargo de coordenação, de direção, que a gente vá cada vez mais buscando e reivindicando esse olhar para o professor, né, que autoconhecimento voltado para o holístico, isso daí não é uma coisa que a gente tem que deixar de lado para quando der tempo. Muito pelo contrário, deveria ser prioridade, deveria ser matéria dos cursos de formação, inclusive, né? A gente devia ter isso já lá na pedagogia, a gente já devia ter isso, né? Fazer parte, realmente, do que é tamanha a importância disso para a gente, né? Posso falar uma coisinha? Perfeito. Claro, deve. Pegando aqui o gancho, né? Um ganchão enorme aí que ela falou sobre um olhar, né? Nós, que eu digo eu e mais umas 6 pessoas, 6 ou 7, que agora são 7, no Brasil todo, tá? Nós temos um projeto que se chama Olhar, que é justamente alguma coisa que eu trouxe hoje na palestra, que é um novo olhar para quem ensina. E é justamente isso, a gente está tentando levar, já temos muitas aí pelo Brasil, já entrando nas escolas municipais, estaduais e particulares também, que é uma palestra voltada aos professores, e não só os professores, né? Toda a nossa área de apoio também, para que possa, dessa palestra, tirar pelo menos, como eu hoje apresentei, algumas dicas de como você pode se harmonizar, se equilibrar, para que você possa ver, como Melina também falou, possa também viver melhor dentro daquele espaço físico com um monte de criança, por exemplo. Então, tem muitos professores que, antes de ir para a escola, já tem ansiedade, já está com depressão, já está com medo de entrar numa sala de aula. E isso não pode, né, gente? E são remédios atrás de remédios, isso não dá, não tem condições. Então, nós temos esse projeto Olhar, que estamos aí tentando difundir, né? Estou tentando até botar aqui na minha prefeitura, mas está um pouquinho difícil, mas eu vou conseguir. E é justamente isso que ela falou. Ô Mara, eu não sei se você conhece a professora Ivana, que acho que a Ivana palestra amanhã, né? A professora Ivana tem um projeto na qual eu faço Amanhã parte. de manhã, a primeira palestra. Isso, que se chama Escola Mais Feliz, e a gente também apresenta esse projeto para as secretarias de educação, voltado para o autoconhecimento do professor. Então, a Escola Mais Feliz, ela começa com o autoconhecimento do professor. E aí, conforme a gente vai trabalhando com o autoconhecimento das professoras, a gente vai desenvolvendo também algumas atividades com os alunos. Exato. Então, é um projeto assim maravilhoso, que você está super convidada a conhecer mais. Eu também quero conhecer mais esse do seu,
Então, fantástico. vamos trocar número de telefones aqui, porque eu não posso estar amanhã no congresso, porque eu tenho uma aula que vai de 8 às 4 horas da tarde, na qual eu sou estudante, né? Eu sou a pessoa que vou estudar o curso, então não posso faltar, porque não tem outro dia, somente aquele. Então, eu não tenho condições de sair. Posso sair depois, mas antes não. Mas eu vou colocar aqui no chat o meu telefone, e você coloca o seu também, que a gente se fala lá no WhatsApp, tá bom? Ai, vamos sim, Mara, vamos conversar, porque assim, é maravilhoso, o projeto da Ivana também é ótimo. Eu comecei como aluna lá em 2017 e agora eu faço parte da comissão científica, então agora eu estou auxiliando a professora Ivana nas atividades com as professoras, tanto do autoconhecimento delas, quanto na orientação para a montagem das atividades com os alunos. E assim, a última prefeitura que nós trabalhamos foi a prefeitura de Tirapina, que é de uma cidade aqui próxima da minha, aqui no interior de São Paulo. E foi assim fantástico, sabe? A gente teve assim o retorno dos professores, a gente fez a apresentação, foi assim, foi maravilhoso. E assim, eu acho que a gente juntando forças, a gente só tende a aumentar ainda mais, né? Isso, né? Maravilhoso. Vou te adicionar, sim, Mara, gratidão. Gente, que potência! O congresso é eu isso. já ia falar agora, quero me conectar aí. Claro, gente, é unir forças. Esse é o momento para isso. A mesa redonda é isso. É unir forças, é networking, é pegar contato, eu quero contigo no projeto. Vamos lá, vamos fazer junto. Gente, é isso. Meu telefone já está lá, gente, no chat. É só Mara, Melina, que demais. Vou E se falar. vocês quiserem vir aqui em Cabo Frio também me visitar, estão convidadas, viu? Ai, oba. Mara, Melina, eu desde que aconteceu todas essas mudanças aí comigo, né? Eu organizei um projeto aqui na região também, que é Alto Amor para Educadores, e que amanhã é o que a gente vai falar na oficina, que é baseado na comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Então, é todo um trabalho de autocompaixão, de auto-amor. Eu já tenho feito nas prefeituras aqui do município, no meu município. Na semana que vem tem alguns grupos de formação de professores. E é totalmente necessário que exista esse movimento de autoconhecimento para o professor. Porque é exatamente como vocês falaram, se o professor não identifica nele uma crise de ansiedade, ele não consegue trabalhar isso com o aluno. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo de 5 anos na orientação escolar com adolescentes, né? Com crianças e adolescentes de pré a 9º ano, em plena pandemia, né? O finalzinho foi retorno de pandemia. Então, eram alunos e professores que, quando ouviam o sinal da escola, tinham uma crise de pânico dentro da minha sala. Né? Então, é aquilo, o que te gerou isso, né? E não simplesmente voltar para a escola e ter que dar conta de todas as fórmulas e todos os conteúdos desconectados e fragmentados, né? E o professor se vendo no piloto automático, porque ele também não queria. Ele também não queria estar trabalhando daquela forma, né? E aí trazer esses momentos de reflexão para eles, de fazer meditação, de fazer ritual da areia lá da Waldorf, trazer esse momento do professor pé na grama, é o que eu tenho feito por aqui, né? Vamos para a grama, é lá, não tem, inclusive eu não tenho muitos dotes aqui tecnológicos, porque a minha forma de trabalho é essa. A gente está lá na beira da praia fazendo a formação de professores. A gente está lá no gramado da escola, nos espaços da escola em que eles podem ir com os alunos. E é isso que vai tornar o dia a dia do professor mais leve, né? Assim como eu trouxe hoje à tarde, é ele compreender que não é necessário passar 1 milhão de textos para se copiar no caderno, que para ele estar na sala de aula também é um aprendizado, que também é vida, né? Mas no momento que esse professor está lá com o seu copinho cheio, assim como eu também já estive, né? De não suportar a voz da minha diretora me chamando, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa se compreender. E o professor vem com toda aquela ideia de que não tem condições de pagar por um trabalho, né, por uma psicóloga, por um trabalho terapêutico. E eu tenho insistido muito aqui no município que tenha um espaço para o professor, né, que não seja, eu sou funcionária do município,
né? Por que então a minha secretaria não organiza comigo para que eu faça esse movimento dentro da minha própria carga horária de trabalho, né? Mas não, aí a gente vê que tem toda uma questão burocrática e quem faz o burocrático? São pessoas, né? Então, é toda uma questão que é necessário, sim. O professor precisa de um olhar de autocompaixão, de olhar para a sua história, de olhar para a sua espiritualidade, de compreender a sua ancestralidade. Para mim, quando eu compreendi a minha história de vida, da onde eu vim, qual era a minha essência, se tornou mágico dar aula e estar na escola. E como as meninas falaram, não lembro se foi a Roselma ou a Letícia, tu mantém a tua vibração. E tu não é mais esponja daquele espaço que fica dizendo que tá lá é ruim, que tá lá não é bom, né? Tu tá lá, como eu disse hoje à tarde, eu vi baleias com a minha turma. A gente tá sintonizado, a gente tá em sincronia com tudo, né? Mas isso só foi possível depois que eu compreendi e que eu olho constantemente para as minhas sombras, para aquilo que em mim não tá legal. Porque no momento que eu percebo que em mim não tá legal, eu consigo olhar para o adolescente, eu consigo olhar para a criança e perceber que lá deve ter um ponto parecido com aquele meu. E que eu, adulta, já tenho mais estratégias para conseguir lidar com aquela situação e eu posso auxiliar ele, sim. Eu posso trazer tudo isso que vocês estão falando em todos os dias para a minha sala de aula, né? Eu não vou desrespeitar o Estado laico, que aí tentam nos imbuir lá, né, de que tu não pode falar sobre aquilo. Não, muito pelo contrário. E no momento que eu tenho embasamento, que tem um movimento, que tem um grupo, que eu tô lá na minha página colocando que eu faço parte de um congresso internacional que fala o que é isso, que diz o que é holístico, não estão me chamando de esotérica, de louca, que eu tô desrespeitando as crenças. Não. É ciência, porque a nossa ancestralidade é ciência. Quem faz a ciência são pessoas como nós, né? Então, nós temos todas as condições do mundo para trazer todo o nosso conhecimento, nosso saber para o mundo, né? E para essas crianças, que não é responsabilidade deles que o futuro seja melhor. A responsabilidade do futuro é coletiva e começa aqui por nós, que já temos consciência disso. O comentário da Célia vem de encontro, né, com o que vocês estavam conversando agora, que é bem bacana. Então, esse horário é muito importante, pois o índice de afastamento psicológico dos professores na rede pública triplicou. Muitos necessitam de um acolhimento diferenciado, estão pedindo colo. Aí a Roselma também fez uma pergunta para o professor Edson, né, que eu queria que ele falasse sobre, né, porque vem de muito encontro ao que está sendo debatido, né, que nós estamos falando de projetos voltados também para o autoconhecimento, para o professor, para o cuidado, né, porque eu vou cuidar da minha criança, aluno, quando eu cuidar da minha criança interna, interior. E o professor Edson, ele faz um trabalho magnífico, magnífico. Eu gostaria que você falasse, professor Edson. Só falar uma coisinha em relação a isso. Vocês sabem qual a porcentagem de professores, eu trouxe hoje na minha palestra, de professores que já saíram de sala de aula por problemas mentais, emocionais? São 72%. 72% dos professores já saíram por problemas emocionais, só para a gente ter uma noção aí. O índice é muito alto, né, gente? E isso não é normal. A gente não pode tratar como normalidade o que não é normal, né? Se você não tá bem, gente, isso é doença. Então, a gente precisa se olhar, precisa olhar onde está a falha. A gente precisa se cuidar, né? Ter o auto-amor, autocompaixão, ter esse olhar holístico, que é olhar para o todo. Então, que bom que vocês estão aqui, né? Que esse é um despertar coletivo, de que a gente precisa olhar para as nossas emoções, para a nossa criança ferida, para a nossa ancestralidade, né? Tudo isso está na gente, que precisa ser olhado e ressignificado. Edson, tu tá por aqui? Ah, é verdade, Rô. Eu trouxe isso na live de esquenta sobre o adoecimento do professor. Eu falei, né, uma live, não lembro que dia agora, a gente foi tanta live, foi nessa semana, sobre a síndrome de Burnout,
né, sobre a doença do trabalho, que é conhecida pela OMS, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? E saber identificar os sinais que o nosso corpo dá. Edson, fale sobre o teu projeto. Estamos aqui. Então, pela manhã eu falei do projeto que eu trabalho nas escolas, que é o Em Paz, Criança que Medita, Desperta, Fica. Então, esse projeto é um projeto direcionado às crianças, mas ele acolhe a escola num todo. Porque quando eu montei o projeto, criei ele, eu pensei em atender a escola num todo. Então, escola, para mim, é alunos, professores, funcionários e pais. Isso é escola. Então, existe uma lacuna muito grande, principalmente escola e família, né? É uníssono, assim, essa distância. Parece que quando que há uma reunião, uma conversação de escola e família, parece que um campo de batalha, né? Cada um se arma de um lado. Então, o projeto atende os professores e atende as famílias também. Porque não adianta a gente atender só as crianças, mas não atender os pais em casa, que é onde essas crianças estão, elas vivem, por mais que elas passem um período integral na escola, manhã e tarde, mas elas trazem muito da família. Então, a escola precisa da família, e assim como a família precisa da escola. Então, atendo as famílias e atendo os professores também. Os professores, porque eles estão extremamente necessitados. Eu me incluo nisso, porque, né, somos todos um, a gente está ficando doente, a gente está precisando rever algumas coisas, mas aí entra na questão das resistências do professor, que isso para mim é muito claro. É aquela coisa, reclama quando não tem nada sendo ofertado, né? Mas quando é ofertado, aí não participa. Então, esse é outro ponto que a gente tem que trabalhar para conseguir trazer esses professores, né, para um momento que seja para eles, né, que ajude eles. Tão necessitados, sim, mas trazer eles para qualquer momento que seja na escola ou fora da escola, aí é outro trabalho que tem que ser construído, né? Então, assim, eles até sabem, todos os professores, nós, né, a gente sabe que precisa disso, mas, ao mesmo tempo, há uma resistência muito grande, e eu falo isso por experiência própria. Eu atendo hoje 9 escolas do trabalho, e só muda o endereço, só muda o endereço. É um trabalho que tem que ser construído, é uma tomada de consciência que os próprios professores precisam ter, porque eu estou falando assim, por mim, o que eu vejo e o que eu converso com profissionais. Talvez os colegas aqui vão ter uma opinião diferente da minha, um olhar diferente, né? Mas, enfim, o que eu vejo é mais ou menos isso, que há uma reclamação muito grande, uma queixa enorme, porém, quando existe a oportunidade de, vamos dizer, buscar resolver essas queixas, essas reclamações, aí entra a resistência do profissional de se curvar. Então, vamos fazer uma prática, vamos fazer um momento para vocês. Então, tem esse ponto também que, para mim, é bem claro, né, com base no que eu faço. Dentro ainda da escola, eu tenho uma formação que eu chamo a consciência do eu, que é um trabalho de autoconhecimento mesmo, né? Seguindo a linha que eu trabalho, que é a meditação, yoga, né, com música, tudo isso, mas aí não para os pequenos, para os grandalhões, né, que seriam os professores, em especial para os professores. Então, assim, antes se falava em escola, na figura do professor. Eu sempre digo que a gente faz parte de um todo, e dentro desse todo existe eu, você, tudo e todos, né? É um grande ciclo, que dentro desse grande ciclo existem muitos ciclinhos, né? Pequenos ciclos, cada um tem esses pequenos ciclos e um ciclo maior, e que esse ciclo maior ele está inserido e faz parte desse todo,
uns querem chamar de mundo, existência, vida, como queira chamar, né? Eu chamo de todo. E se eu estou dentro desse todo, e todos estão dentro desse todo, cada um dá a sua contribuição. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a minha contribuição para o dia de hoje? Parece uma pergunta até boba, né? Mas não é. Né? Tanto que essa formação, a consciência do eu começo questionando, nos questionando, porque toda vez que eu faço essas perguntas, eu me faço elas também. Né? O que eu quero hoje? A gente sabe o que a gente quer hoje? A maioria das pessoas não sabem. E aquelas que sabem, eu faço uma segunda pergunta para elas. Você tem clareza disso? E aí foi a vaquinha com a cordinha para o brejo. Então, às vezes, a gente nem sabe o que quer. E, por vezes, a gente sabe, mas a gente não tem clareza do que a gente quer. Para ver o nível de distração que a gente vive. A gente anda bastante perdido de nós mesmos. Mas aí, quando existe o convite de parar, silenciar e fazer uma prática, ou fazer um momento para você, aí acontece isso que eu mencionei. Isso é no todo, não é só na escola, é todo. Eu sempre digo, na terapia, quando a terapia começa a apertar e a pessoa tem que começar a olhar para dentro dela e ela começa a ver que ela tem coisas muito feias dentro dela, que todos nós temos, né? Que eu não tenho só coisas bonitas, eu tenho muitas coisas, eu brinco que são nossos monstros, que eu tenho que olhar para eles e encarar eles, né? Aí a pessoa foge da terapia, a pessoa nunca mais volta. Então, nós estamos assim, né? Às vezes a gente sabe muitas coisas, até a gente sabe muito da teoria, mas às vezes a teoria e a prática, ela está muito distante, né? O que torna algo verdade para mim é a minha experiência, o meu experienciar. Né? Então, eu tenho que ter a experiência ela é valiosíssima para mim me tornar consciente. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Espero ter contribuído, pessoal. Muito, contribuiu muito, Edson. Foi perfeita a tua fala, né? Porque para a gente também entender, né, aonde é o nosso lugar. Porque a gente reclama, eu falo, todos nós, né? Reclamamos. Aí, quando tem a oportunidade, a gente faz o quê? Se agarra no vitimismo, nas nossas crenças e no ganho secundário, né? Por quê? Porque se eu sair desse lugar de vítima, eu tenho que ser potência. Aí eu não vou poder mais me fazer de coitadinho, de a vítima da sociedade, a vítima do governo, a vítima do salário baixo, da falta de reconhecimento. A gente está sempre procurando um ganho secundário, né? E aí a gente sai desse lugar. Então, aqui fica a reflexão, nesse dia do professor, para a gente pensar em que lugar eu estou, que lugar eu ocupo, de protagonista ou de vítima? Qual é o meu lugar? E o que eu vou fazer de hoje, desse momento em diante, para sair desse lugar, se eu estou no lugar de coitado, de vítima? Eu tenho que sair desse lugar. Então, vocês já decidiram, algo vocês decidiram, porque vocês estão aqui. Então, se alguém está nesse caminho, está querendo sair do vitimismo, né? Mas é importante realmente a gente fazer essa reflexão, porque o Congresso é uma prova disso, né? Desse movimento que é voltado para essa mudança, é voltado para essa conexão, e o professor reclama, e chega na hora com um valor absurdo que foi o Congresso, né? Um valor absurdo de pequeno, de super acessível, e mesmo assim a gente encontra barreiras. Sempre tem uma barreira. Sempre tem um mas porquê, um mas, um porém, um então. Sempre tem, né? Então é importante a gente realmente parar e olhar se é a vítima que nos coloca nesse lugar, se é a sociedade que nos coloca nesse lugar de vítima, ou se somos nós mesmos, que não nos valorizamos e estamos procurando essa valorização fora da sociedade. E aí? De quem é não é culpa, né? De quem é a responsabilidade dessa valorização ou desvalorização?
né? Cada um dá para mim o valor que eu mesma me dou. Então, fica aqui essa grande reflexão dessa mesa muito potente de hoje para a gente fazer. Flávia, você gostaria de complementar? Só fechando, amarrando, né, o que todo mundo falou, perfeitas colocações. Eu acho que tem um agente, né, um protagonista também aí nessa história, que tem um grande valor, que é o trio gestor. Para a gente conseguir transformações, a gente esquece, sabe por quê? Na escola, a gente tem muitos desafios mesmo como professor. A gente se desgasta demais não é fácil, não é fácil, né? Acho que a maioria que trabalha em redes, né, de ensino, a gente tem muitos desafios que estão além, né, do nosso controle. Mas, e até quando eu estudei administração escolar na faculdade, tudo, eu vi a importância disso, porque um bom gestor, e é difícil encontrar, hein, gente? Um bom gestor que tem a mente aberta, que acolhe. A gente não está falando para ele passar a mão na cabeça de todo mundo e perder a autoridade, porque é isso que eles têm medo, de perder a autoridade, né? Os diretores, coordenadores, supervisores. Mas, quando eles são mais abertos, quando eles têm esse olhar diferenciado, o professor, gente, por mais difícil que seja trabalhar naquela escola, ele tem prazer de ir para aquela escola. E outra coisa que falta, que é verdade que a Jana falou, não adianta a gente ficar esperando reconhecimento externo. Mas, gente, vamos pensar a gente também como um ser holístico que somos, né? Nós também gostamos de receber um elogio, às vezes. E não é só para, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, exatamente, porque o que a gente vê na realidade é muita cobrança mesmo. Por que você não fez isso? E aí, quando a gente vê, você fala, meu, olha a carga de responsabilidade aqui em cima de mim, meu, olha para mim também, né? Então, eu acho que o que falta é muito disso, porque quando o diretor, ele chega e conversa, tá tudo bem? Você está tendo problemas? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque assim, gente, eu já tive alunos nos últimos anos de docência, e antes de eu sair da prefeitura, que eu tinha crianças não laudadas com problemas seríssimos dentro da sala de aula, que machucavam outras crianças, eu não tinha auxiliar, aquela coisa que a gente já sabe. E aí a diretora me chamava para conversar, muitas vezes a vice-diretora via que eu estava assim, perdida, tipo, gente, o que eu faço com... Porque a realidade, ela é desafiadora mesmo na rede pública. Exatamente. E aí eu me senti acolhida. A coordenadora também, gente, assim, de sentar do meu lado e falar assim, vamos tentar isso? Você quer que eu deixe uma funcionária, tipo, 2 horas, a inspetora na sala com você, para te ajudar? A gente não pode fazer isso, mas isso... Aquilo, gente, foi, assim, um respeito, sabe? Quando você se sente respeitada. Então, fica aí também uma minha contribuição para vocês que fazem esses trabalhos maravilhosos dentro da escola. O trio gestor não pode ficar de fora, porque ele é o maestro da escola. O professor, ele é o cara, mas o técnico do time é o trio gestor. Porque quando o trio gestor acredita, né, na equipe e leva junto, sempre vai ter meia dúzia que vai reclamar até o fim dos últimos dias lá da aposentadoria, até conseguir a aposentadoria, vai, mas se a gente tirar uma média e a maioria quiser fazer diferente, se sentir acolhido e tudo, nossa, que maravilha, né, trabalhar numa escola dessa. Então, é isso. Exatamente. Gente, eu quero agradecer imensamente eu e a Roselma, né, por vocês estarem aqui. Foi uma mesa riquíssima. A gente vai ter que encerrar, porque senão vai cair. O Ronaldo, ele fica aqui já mais tantos minutos, mas desesperado, senão vai cair. A gente agradece imensamente. Olha a riqueza, né? Como vai fluindo. Precisa só de um empurrãozinho, né? Da primeira deixa e vai fluindo, né? Por quê? Porque vocês têm muito a compartilhar. Vocês têm muito a contribuir. E é muito lindo ouvir vocês, né? Um vai complementando o outro e vai trazendo mais sentido e mais significado. Então, a gente vai deixar aqui o convite para vocês para estarem conosco amanhã, no nosso último dia de congresso. Vai ser muito potente, tá? Nós vamos começar com a palestra da Ivana e da Flávia, das 8 às 9. Cada uma vai estar, né,
em uma sala diferente. Nós vamos ter palestra internacional com o Teshme Santa Maria, com o Thiago Berto, com a Letícia Mendes, com a Rose também, vai estar conosco novamente. Então, tem muita coisa boa ainda vindo para vocês amanhã. Por favor, estejam pontualmente aqui com a gente, porque tenho certeza que vai valer a pena esse último dia. Vai ser lindo, como foi hoje e como foi ontem. Tá bom? Então, gratidão vocês por ficarem aqui conosco até 9h40 e nos vemos amanhã. Beijão, gente. Tchau, gente. Boa noite. Descansem. Beijo. Isso aí. Tchau, Beijo. amados.